aqui uma ilustração, né, da saída do povo aí de Jerusalém destruída, indo rumo ao cativeiro, percorrer mais de 2.000 quilômetros para chegar às terras aí da Babilônia. Então você tem aqui contexto, né, de Israel, Canaã, então Judá aqui ao sul, Jerusalém, toda a peregrinação que não podia ser direto aqui, porque isso aqui é um tórrido deserto, tá? Um deserto inabitável, né? Um deserto terrível. Então só alguns conhecem o caminho aí de oásis, um oásis aqui, outro ali. Mas a rota natural era subir aqui, subir o Jordão, o Orontes e até o norte aqui, a fonte, né, de onde nasce o Tigre e o Eufrates, tá? Então aí percorrer aí toda a extensão até chegar às cidades babilônicas, onde eles foram alojados aí. Tel Abib, por exemplo, está lá em Ezequiel 3,15. Então você tem aí os lugares onde eles se estabeleceram. E aqui um mapa mais aproximado mostrando Tel Abib, tá? Nippur, ok? Então temos aí essas cidades importantes que eram desse contexto e que demonstram para nós os lugares para onde foram levados os contingentes de Judá que deveriam, seguindo o conselho do profeta, se estabelecer, trabalhar, crescer, prosperar e viver em paz. Tá certo? Então aqui um pouco sobre esse contexto, né, do exílio. E aqui uma lista, né, enumerando aqui as situações posteriores à saída do povo para o cativeiro babilônico. Gedalias é nomeado governador, um tal de Ismael o mata, Joanã liberta os remanescentes e pede a Jeremias que consulte a Deus a resposta divina, voltem a Judá e se submetam à Babilônia. Joanã se nega a obedecer a Deus e se volve ao Egito. Jeremias profetiza no Egito. Jeremias 43, 8 a 13. Rejeição e soberba de Judá. Jeremias 44. Então você tem esses contextos aí, tá certo? Que são muito importantes para o entendimento aí desta lição, tá? Chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia, como eu estava lendo aqui, né? Então, o exílio babilônico em 3 levas, que eu deixei para vocês aí muito claro, né? Demonstrado aí naquela imagem. No primeiro grupo estavam alguns israelitas de origem nobre, usando uma estratégia comum na antiguidade. O objetivo de Nabucodonosor era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores, fazer essa ponte, né, entre o seu povo, principalmente, né, os contingentes populacionais judeus que estavam ali instalados, né, em Tel Abib, e manter sempre esse relacionamento pacífico, preparados também para serem porta-vozes da corte babilônica. Babilônia agora não era mais apenas uma cidade-estado que se levantou sobre as outras. Ele agora tem uma vasta extensão territorial e domina sobre povos extremamente diferentes deles mesmos. Então, por isso que a Medo-Pérsia estabelece o sistema das satrápias. Então, a satrápia era um sátrapa, era um representante da coroa que estava instalado em determinada cidade. Ele observava ali todo o contexto daquela cidade, daquele reino esse que havia sido subjugado pelos persas, né? Então o sátrapa estava ali observando toda aquela movimentação e relatando tudo ao poder central. Se houver ali algum vestígio de insurreição, então ele já vai fazer o relato disso para que sejam tomadas medidas cabíveis. Então o sátrapa vai recolher os impostos, vai dar o parecer da coroa sobre determinadas situações, vai vetar algumas situações, tá? Então ele estará ali com um poder representativo da coroa ali dentro daquela terra, tá certo? Para que eles conduzam suas situações sem afetar os interesses do Império Babilônico. Então você tem aí do Império Persa, Império Medo-Persa. Então você tem aí os chamados sátrapas, tá? Então, as satrapias.
Mas voltando aqui para o contexto, você tem Babilônia, o seu crescimento, e semelhantemente ao que os persas farão, os babilônicos também precisam ter essa representatividade. Por isso esses jovens da nobreza e por isso esse treinamento intenso para eles, para que eles pudessem então desenvolver as aptidões necessárias para estarem representando o Estado babilônico, né? Ou a coroa, o Império Babilônico. Veja só. Então aqui eu já li. Usando uma estratégia comum na antiguidade, o objetivo de Nabucodonosor era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores. Dentre os requisitos, esses rapazes deveriam ser sempre versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Deuteronômio 1 e 4. Em outras palavras, eles haviam de ser fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos, intelectuais, inteligentes e também dotados de cultura geral e de sabedoria prática para a vida no palácio. Que lista de qualidades ele coloca aqui, né? Então você tem todo o desafio que é imposto na atualidade sobre aqueles que pretendem chegar a altas posições, tá? E que tem que vencer todas essas barreiras, as barreiras das exigências do sistema. Boa aparência, né? Então você vê, eles queriam não só que a pessoa fosse competente, mas queriam que a sua presença fosse agradável. Então, conforme eles vão ofertando algo que é tido como importante por todos, eles vão impondo também restrições. Eles colocam uma peneira, né? Para que só passe aqueles que forem top de linha aprovado por eles. E é dentro desse contexto onde você verá muitas das vezes pessoas que não alcançam às vezes uma posição de destaque em determinado lugar, não é porque não tem competência, mas é porque diante de outras especificações ele não atende muitas das vezes não por sua culpa, mas por uma questão natural. Aquela pessoa determina que quer perto de si pessoas com tais aparências. Se ela não atender o requisito, mesmo ela tendo competência, ela não estará ali presente. Assim nós devemos entender esse sistema, né? Então esse sistema ele tem muito disso, tem muito esse tipo de comportamento, esse tipo de avaliação, esse tipo de preconceito. Então você tem um sistema com o qual o jovem interage na atualidade, que também é assim. A Babilônia de hoje também é assim, tá certo? Ela também é superficial, ela também olha para essas questões de características de beleza física, tá certo? Aquilo que é agradável, aquilo que é aprazível. Então, muitas das vezes ela despreza alguém que tem competência real por alguém que tem talvez menos competência que aquele, mas tem aparência também, agrega também em aparência. Por quê? Porque a pessoa não só é uma força de trabalho, uma mão de obra, tá certo? Uma intelectualidade que possa trazer ali algum benefício, ela é vendida como mercadoria. Babilônia faz tudo virar mercadoria. É isso que você vai ver quando Babilônia cair lá em Apocalipse. O grande comércio da Babilônia, de pedras preciosas, de alimento, de coisas, especiarias, de coisas extraordinárias e também de corpos e de vidas. Babilônia lucra com tudo, inclusive vendendo vidas, vendendo corpos, vendendo histórias, tá certo? Então, vende para nós uma história de vida feliz, que para você ser feliz você tem que ter tais comportamentos. Se comportando de uma forma ambivalente em relação à sexualidade, exercendo diversos tipos de possibilidades de fantasias sexuais. E se você não adotar esse tipo de comportamento, você não é feliz. Babilônia está dizendo isso. Assim também essa questão dos jovens em relação às exigências que Babilônia faz, porque trata-os como mercadoria, trata-os como objeto e não como seres humanos, com um valor intrínseco, com uma importância inata e que tem inteligência e capacidade
Babilônia diz: não é suficiente, precisamos também de aparência. Queremos também que você seja um produto sensual, tá certo? Agradável aos olhos. Que você também se venda dessa maneira. Aí o jovem